Agora, o hipócrita é o grande inseguro. Hipocrisia significa vestir-se de máscara. Por que alguém se veste de máscara? Para ocultar sua identidade. Uhum. Para ocultar por quê? Porque não quer ser conhecido. Não quer ser discernido, não quer ser percebido. Então ele vai para o Carnaval de Veneza, ele põe uma máscara na cara, ele se veste de Ku Klux Klan, espiritualmente falando, ou se veste de beato, de monge, psicologicamente falando. Ele põe uma cara lá de piedade, de palidez devota, seja lá o que ele queira fazer. Mas é para encobrir quem ele é, de fato. E por isso Jesus foi tão veemente em relação a esse pessoal. Porque a insegurança era enorme. Mas baseados nessa insegurança, eles desenvolveram um direito de se disfarçar contra a verdade de quem eles eram. Por isso é que aquela parábola da figueira sem fruto, quando Jesus está vindo de Betfagé, subindo na direção do templo em Jerusalém, tem aquelas narrativas em Mateus e em Marcos sobre a parábola da figueira sem fruto. Sim. E que diz que não era tempo de figos. Não era tempo de figos, não era a hora das figueiras darem figos. E Jesus vem passando e olha e vê uma figueira cheia de folha. As outras centenas de figueiras que havia naquele tempo ali na região estavam todas desfolhadas e caídas. Só as varas limpas, sem folha e sem fruto. Porque a figueira, diferentemente da maioria das árvores, quando chega a hora dela parir o seu fruto, ela dá primeiro o fruto. Ela começa a aparecer o fruto no galho seco. Olha isso. Depois uma característica. É dela. Depois é que as folhas começam a brotar, de modo que quando de longe alguém vê uma figueira cheia de folhas, é porque ela já está cheia de fruto há muito tempo. Porque o fruto aparece nela antes da folha. Aí Jesus usa aquela imagem para falar daquela geração de hipócritas, que eram como as figueiras do Monte das Oliveiras, cheios de folha. Aí Jesus olhou e disse: é uma anomalia. Se está cheia de folhas, está cheia de frutos. E as outras todas estão secas, porque não é tempo de fruto. Essa é uma figueira anômala, precoce. E ele estava com fome e deixou pegar um fruto para comer. Meteu a mão na figueira toda, não tinha um fruto. Não tinha nada. Aí ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou até a raiz. E os discípulos ficaram chocados. E aquele texto é uma parábola tríplice. Ah, é? Tem ela. Jesus aplica imediatamente à fé, à perplexidade dos discípulos, a aplica ao contexto. Quer dizer, você na viagem do texto, passando por ali, seguindo no contexto, ele entra no monte e entra no templo, e toda a conversa dele no templo é com gente que só apresenta folha de religião, folhagem, sem nenhum fruto. E ele vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. E a terceira coisa em si é sobre o fenômeno botânico em si mesmo, daquela figueira anômala naquela época do ano. E ela é uma metáfora tão rica